Olá, você sabe qual é o papel da Procuradoria da República em São José dos Campos? Sabe as áreas de atuação e quais os instrumentos usados pelos procuradores? E o que pensam a respeito da transposição do Rio Paraíba do Sul? Com a palavra, o Procurador da República, Dr. Ângelo Augusto Costa. A Procuradoria da República de São José dos Campos é um órgão do Ministério Público Federal. A gente exerce as funções do Ministério Público, que se resumem à defesa dos direitos das pessoas, dos direitos coletivos das pessoas, na Justiça Federal, aqui em São José dos Campos. A Procuradoria aqui em São José dos Campos tem 3 procuradores. Nós recebemos os processos e as reclamações e notícias que vêm da sociedade e de outros órgãos públicos por distribuição. Então, assim que chega a Procuradoria, é encaminhado para um dos procuradores que, então, toma conta do caso, né? Nós atuamos não apenas em São José dos Campos, mas também em outros municípios da região. Jacareí, Monteiro Lobato, Igaratá, Caçapava, Paraibuna e Santa Branca. Eles podem vir por qualquer meio, né? Muitas vezes vêm por iniciativa dos próprios cidadãos, que nos procuram pessoalmente na Procuradoria, ou enviam pelo correio, ou se valem também da internet. Nós temos uma página na internet que recebe manifestações de qualquer tipo sobre qualquer assunto. Depois é feita uma triagem e nós decidimos se isso é ou não da atribuição, da competência, enfim, se está inserido nas nossas funções do Ministério Público Federal. Olha, da sociedade em geral, normalmente são questões relacionadas a problemas com órgãos públicos, né? Queixas acerca do funcionamento do INSS ou de outros órgãos que têm uma demanda muito grande e acabam nem sempre funcionando da melhor maneira possível. Mas existem também outras comunicações, né, que vêm da Receita Federal, que vêm da Polícia Federal, acerca de fatos que podem eventualmente ser considerados crimes, né? Nós atuamos em todas as áreas que o Ministério Público deve atuar. Então, na defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência, idosos, da infância, da juventude, meio ambiente, direito do consumidor, populações indígenas, embora a gente não tenha aqui nenhuma terra indígena, se aparecer é atribuição nossa, é competência nossa. Mas a principal, em volume de trabalho, é a matéria criminal. Então, são os inquéritos que vêm da Polícia Federal e as notícias de fatos eventualmente criminosos que nos chegam por outros meios. A gente está presente nas mais diversas áreas, né? A gente fiscaliza também a execução de políticas públicas, né? O município de São José dos Campos e os outros municípios da região que são atendidos pela Procuradoria recebem recursos federais que devem aplicar corretamente na área da saúde, da educação. E a gente também fiscaliza essa correta aplicação dos recursos públicos em parceria com outros órgãos, como a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União. Os instrumentos clássicos de atuação do Ministério Público Federal na área que não é criminal são o inquérito civil e a ação civil pública, né? O inquérito civil serve para a gente reunir informações sobre a ocorrência de fatos que podem levar à atuação do Ministério Público. Então, dentro do inquérito civil, nós requisitamos informações para órgãos públicos, entidades privadas, nós ouvimos pessoas, nós realizamos perícias, e tudo isso para que, ao final, nós possamos decidir qual a melhor maneira de atuar. O Ministério Público sempre vai atuar em defesa da sociedade. Essa é a nossa função primordial. O Ministério Público ele é meio advogado, meio juiz. Então ele tem da parte do advogado esse poder de provocar a justiça, né? Provocar o juiz, porque o juiz ele não age sozinho. Ele precisa de alguém que vá lá e peça que ele faça alguma coisa. Ele não pode tomar conhecimento de um crime e sair processando as pessoas. E quem faz isso é o Ministério Público, né? Só que ao tomar a decisão de processar ou não processar alguém, o Ministério Público tem que levar em consideração também critérios de justiça. Ele não pode simplesmente processar sem provas ou sem elementos, sem informações suficientes para que se obtenha ao final uma eventual condenação. Então a gente tem essa função um pouco misturada, né? O Ministério Público, no ano passado, teve uma batalha política importante no Congresso Nacional, né? Foi a
PEC 37 para assegurar o nosso poder de investigação. Isso significa que nós não dependemos necessariamente da Polícia Federal, embora ela seja uma parceira imprescindível, né, para a investigação de crimes. Em alguns casos é mais conveniente ou mais rápido até que o próprio Ministério Público investigue determinados crimes, né, quando não há necessidade de ouvir muitas pessoas, de realizar perícias. O nosso dever principal é com a justiça, né? A gente tem sempre que atuar com justiça, tratando igualmente aqueles que são iguais, né? E tratando desigualmente também os que são desiguais, buscando sempre realizar, em última análise, a justiça. E, nesse sentido, a gente também tem o dever permanente de ouvir a sociedade, de estar atento aos reclamos, né, das pessoas e das organizações e também da Câmara, dos vereadores, da Prefeitura e de outros órgãos que têm os seus interesses, né, para que a gente possa sempre tomar a decisão mais adequada aos interesses da Justiça. O Ministério Público é público até no nome, né? Então a gente recebe informações das mais diversas fontes e estamos sempre abertos a sugestões e opiniões, né, das sociedades que são sempre bem-vindas e importantes para o nosso trabalho, né. Pode ser feito pela internet, no site da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, ao qual nós estamos vinculados, né. Nós não temos um site próprio, mas no site da Procuradoria no Estado de São Paulo é possível encaminhar manifestações, inclusive sob anonimato, né, notícias anônimas, né, a respeito de qualquer fato que o cidadão ou uma organização, um sindicato tenha conhecimento e queira levar ao Ministério Público. Olha, vindas da sociedade, nós temos umas 50 mais ou menos por mês. É feita uma triagem inicial por um setor específico lá e depois é passado para um procurador. Nesse momento mesmo, especificamente, a gente tem um problema ali naquela obra da Nova Dutra, né? E nós recebemos algumas reclamações de pessoas que se sentiram lesadas, aquela ampliação da pista que depois afunila ali perto da Johnson. Por se tratar de uma rodovia federal e que é fiscalizada pela Polícia Rodoviária Federal, é o Ministério Público Federal que vai atuar no caso. Nós estamos ainda recolhendo informações para saber direitinho o que aconteceu, mas é um caso que tem tido bastante repercussão na cidade e deixado muitas pessoas nervosas, né, com o aumento do trânsito naquela região ali para acessar a pista principal da Dutra, né. São José já é uma cidade bastante urbanizada, né? E nós temos, evidentemente, um desafio de poluição do ar, de ocupação de áreas de risco, né? A Prefeitura já atuou bastante nessa área. E aqui nós temos a área de proteção ambiental da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, que impõe algumas restrições ao uso do solo, a construções, e que é especificamente federal, né? Porque a maioria das questões ambientais em São José é de competência do Ministério Público Estadual, né? Mas, por haver essa área de proteção ambiental também em alguns trechos da cidade, nós atuamos, né? Sempre que houver alguma ofensa, violação, desrespeito a essas regras específicas para o uso do solo na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. O caso já está no Ministério Público Federal, mas com outro procurador. Agora, minha opinião pessoal é de que a prioridade para o uso dos recursos hídricos, né, ou seja, da água, né, é dos moradores, enfim, e das empresas da própria bacia hidrográfica, né. Só em situações excepcionais é que se poderia autorizar uma transposição ou de recursos hídricos, água, né, de uma bacia hidrográfica para outra, que é o que o governo do estado pretende fazer. E, aparentemente, houve também uma falta de planejamento, de investimentos no sistema Cantareira, que eventualmente pode não justificar, né, a transposição. Além disso, nós não podemos esquecer que já há mais de 40 anos se fez uma transposição importante ali da bacia do Rio Paraíba do Sul para o Rio Guandu, né,
no Rio de Janeiro, que já sacrifica bastante, né, uma parte dos recursos hídricos aqui da nossa bacia hidrográfica para abastecer a região metropolitana do Rio de Janeiro, né? São 12 milhões de pessoas que dependem das águas do Paraíba do Sul. Então, talvez, né, isso deva ser ponderado nesse momento. Uma grande preocupação, não só minha, pessoal, mas de especialistas na área do direito ambiental, é a de que a questão seja politizada, né? A gente entende que se trata de um problema grave, de natureza técnica, existe toda uma legislação a respeito e que tem que ser observada. O importante é que a gente trate, né, sempre as pessoas como cidadãos, né, ou seja, titulares de direitos e também de deveres, né. O Ministério Público, ele funciona às vezes como uma espécie de ouvidor ou ombudsman, né, da administração pública, mais da administração pública federal, né. Então as pessoas nos procuram às vezes para obter resultados que não conseguiram, né, diretamente nos respectivos órgãos, né. E aí o Ministério Público faz esse meio de campo, esclarece quais são os direitos, às vezes solicita, né, ou requisita informações para os órgãos para tentar facilitar a comunicação entre os órgãos públicos e o cidadão que os procura, né. Existe muita desinformação dos cidadãos e um dos papéis do Ministério Público é justamente o de prover essa informação, de fornecer tudo o que for preciso para que o cidadão saiba exatamente quem é que está cuidando daquele assunto. Eu creio que a gente conseguiu sim melhorar, ainda falta muito, né? Nós temos uma deficiência básica que é o número pequeno, né, de procuradores, mas de um modo geral acho que nós conseguimos entrar nos principais debates da cidade e dar uma contribuição, ainda que às vezes discreta, né, mas relevante para questões que preocupam a todos, né? Por exemplo, no caso do Pinheirinho, nós demos um apoio também, né, na medida em que isso fosse possível, né? A nossa atuação foi mais de acompanhar, né? Ela se iniciou em 2004, no início de 2004, quando houve a primeira liminar, né, para desocupar a área. E nós recebemos uma comunicação de um órgão lá de Brasília, que é do Ministério Público Federal também, né, que se chama Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que foi procurada pelas lideranças do movimento, né? E aí nós recebemos aqui em São José essa informação, fizemos algumas reuniões, nos informamos sobre o que estava acontecendo, quais eram os planos da prefeitura para atender as pessoas que eventualmente fossem vítimas desse despejo. Mas depois se resolveu judicialmente essa questão, né, e ficou parada aí por 8 anos, né, até ser retomada pela Justiça, e nesse período nós acompanhamos as negociações, as conversas, né, sobre a situação lá do Pinheirinho, mantivemos um diálogo com a liderança, com o governo federal também, que tinha algumas dificuldades para atuar na área, né, e depois, né, no dia do despejo, lá, da desocupação, a gente acompanhou também todos os fatos, atuou em Brasília, né, no Superior Tribunal de Justiça para tentar paralisar a ação policial militar, mas não tivemos, infelizmente, sucesso. E depois nós estamos ainda acompanhando um pouquinho os desdobramentos, né. A gente tem uma parceria já antiga e boa com a Câmara, exatamente por conta disso que você disse. A Câmara dos Vereadores é a caixa de ressonância, né, da sociedade joseense. Então, as pessoas vêm aqui para reclamar os seus direitos, para exigir providências do poder público. E, às vezes, essas providências são ou dependem de iniciativa do Ministério Público Federal, né? E é sempre importante manter um diálogo respeitoso com os vereadores por conta dessas informações relevantes que eles têm a respeito do que está acontecendo na cidade, né? O que está acontecendo nos bairros, o que está acontecendo
aqui no centro, está acontecendo nos distritos, né, em Eugênio de Mello, em São Francisco Xavier. E como nós somos só 3 procuradores e temos muitas atribuições, né, hoje mesmo tem audiência em processo criminal, processo civil e outros compromissos, então nem sempre a gente tem tempo suficiente para estar em contato com a sociedade, né? E a gente não tem o conhecimento também das lideranças comunitárias e, naturalmente, os vereadores, por conta do seu trabalho político, eles conhecem muito mais as pessoas e as necessidades de cada pedacinho aí da cidade. A principal contribuição dos vereadores é na questão da informação, né, e do conhecimento que eles têm das realidades locais do município, né, aqui da cidade de São José. E um ponto importante são as audiências públicas, né? Nós participamos já de algumas audiências públicas na Câmara e são oportunidades muito boas para que a sociedade se expresse, né, e consiga dialogar com os vários órgãos, né? Eu acho que essa intermediação que a Câmara dos Vereadores pode fazer, né, e trazendo a sociedade para cá e também outros órgãos públicos para discutir os problemas que afetam a todos os joseenses, é muito importante. O programa Com a Palavra fica por aqui. Até a próxima!